Jimmy Santiago McKean. Uma fotografia tirada em março de 1886 retrata um grupo de apaches reunidos ao redor de um assentamento temporário, armados com arcos e flechas, parecendo posar para a câmera. A câmera foi segurada pelo infame fotógrafo do Oeste, C.S. Fly, que era considerado por muitos como um dos primeiros e melhores fotojornalistas e cujo trabalho ainda oferece vislumbres raros da vida na fronteira. Essa fotografia se tornou a mais famosa dele devido ao fato de apresentar em primeiro plano um jovem garoto branco, cuja história é uma das maiores do Velho Oeste. Ele tinha 11 anos em 1885, quando um dia sua vida mudou para sempre. Em 11 de setembro, Jimmy e seu irmão, Martin McKenna, de 17 anos, passaram a manhã cuidando do gado na fazenda em Galena Creek. Seu pai estava na cidade comprando suprimentos agrícolas enquanto eles faziam uma pausa para o almoço. Jimmy desceu até o riacho para brincar, enquanto Martin ficou para trás para ler à sombra de uma árvore. De repente, Jimmy ouviu um tiro e voltou para onde havia deixado Martin, deparando-se com uma cena horrível. Jimmy viu um apache esmagar seu irmão com uma pedra, em seguida arrancar a camisa e o casaco do corpo. Jimmy tentou fugir, mas os cavaleiros apache o capturaram rapidamente. Quando um grupo de busca encontrou o corpo de Martin, Jimmy já havia desaparecido há muito tempo. O apache que havia assassinado o irmão de Jimmy era ninguém menos que o infame Jerônimo, um líder apache de 63 anos de idade e status lendário, conhecido tanto como um habilidoso homem de medicina quanto como um guerreiro cruel. As muitas incursões e ataques de Jerônimo custaram muito ao exército dos Estados Unidos. Jerônimo interrogou Jimmy em busca de detalhes sobre a presença militar na região, mas o garoto estava traumatizado demais para responder. Jerônimo teve piedade dele e poupou sua vida, mas acabou sequestrando-o. Perseguido pela cavalaria americana por causa de seus violentos saques e roubos, Jerônimo e seu povo levaram Jimmy com eles ao fugirem para as montanhas de Mongolian, uma área descrita como uma fortaleza natural. No ano seguinte, a violenta campanha de Jerônimo chegou ao fim quando ele e seu povo foram forçados a se render formalmente. C.S. Fly foi o único fotógrafo a capturar os índios se rendendo, e ele descobriu o jovem garoto branco entre eles. Inicialmente, Jimmy se recusava a falar inglês e estava muito relutante em deixar os apaches, que aparentemente o trataram bem. No final, Jimmy foi buscado no Novo México por seus pais, usando apenas roupas íntimas. Eles o equiparam em uma loja local e o levaram para casa. Jimmy havia se assimilado completamente ao modo de vida apache e resistiu fortemente a ser tirado do acampamento apache, preferindo estar entre seus captores do que retornar à sua família. Jimmy adquiriu o apelido de Santiago e o manteve pelo resto da vida. A garota com a tatuagem de Mojave. Uma fotografia que recebeu atenção especial na era do Velho Oeste foi a de Olive Oatman, uma mulher americana com tatuagens tribais distintivas no queixo. A família Oatman estava viajando de Illinois para a Califórnia em 1851 em um trem com cerca de 90 passageiros, a maioria deles indo para um encontro mormon. Quando uma pequena tribo nativa americana os atacou, o ataque foi brutal e os nativos mataram a maioria da família de Olive, deixando seu irmão Lorenzo gravemente ferido. Olive e sua irmã Marianne, de 10 anos, foram sequestradas e forçadas a trabalhar para a tribo. As duas garotas permaneceram cativas da tribo por um ano, sendo usadas principalmente para tarefas como carregar lenha e procurar comida. Se não obedecessem, eram espancadas violentamente. Após um ano, elas foram trocadas com o povo Mojave por 2 cavalos. Foi com os Mojave que Olive passou 4 anos, que ela mesma descreveu como muito mais agradáveis. Enquanto isso, Lorenzo se recuperou do ataque e pediu ajuda do governo para procurar suas irmãs, acreditando firmemente que elas ainda estavam vivas. Os Mojave trataram as garotas com compaixão, e o líder tribal até as tratou como suas próprias crianças. Elas receberam roupas novas e terras para cultivar. Durante esse tempo, ambas receberam tatuagens faciais da tribo, sugerindo que haviam se integrado e sido aceitas completamente. No entanto, Marianne morreu de fome após uma seca que atingiu a terra dos Mojave em 1855 e 1856.
Depois disso, notícias se espalharam de uma mulher branca de 19 anos vivendo com os nativos, e os colonizadores exigiram que ela fosse devolvida. Embora inicialmente Olive escondesse os temores dos Mojave quanto a um conflito, eles acabaram escoltando Olive até a cidade mais próxima. Mais tarde na vida, Olive contou sua história, assim como a imprensa, que a sensacionalizou. Devido a isso, fatos sólidos são escassos, mas Olive conseguiu se reintegrar à sociedade americana, recebendo muita atenção e publicidade. Olive viveu uma vida plena, sendo tema de muitos escritos, e se tornou conhecida por suas tatuagens faciais. Ela se casou, teve filhos e foi a primeira mulher branca conhecida com uma tatuagem nativa. A máscara de Brazen Bill Brazelton. Entre as fotografias mais sinistras que sobreviveram do Velho Oeste está a de Braxton Bill, um bem-sucedido ladrão de carruagens, fraudador conhecido e fora da lei infame. Os detalhes da vida de Brazen Bill estão envoltos em mistério, mas acredita-se que ele tenha nascido como William Whitney Brazelton e ficou órfão desde cedo. Bill supostamente se envolveu em crimes ainda jovem e dizem que ele matou um homem com 15 anos. Acredita-se então que ele tenha se mudado para o Novo México, onde matou um grupo de 7 homens. Bill era um vigarista habilidoso e em 1876 ele enganou uma plateia e conseguiu uma quantia substancial de dinheiro ao afirmar que comeria a roda de uma carroça no palco. Depois de coletar as taxas da plateia, ele saiu para reunir o resto de seu grupo e nunca mais retornou. Brazen Bill era temido entre os cocheiros de carruagens, e ele era conhecido pela máscara de gaze que usava para ocultar sua identidade ao cometer crimes. Ela tinha orifícios para os olhos recortados aproximadamente e uma abertura vermelha para a boca. Ele geralmente trabalhava sozinho e é conhecido por ter realizado dezenas de assaltos à mão armada dessa forma. Suas façanhas o levaram a coletar dinheiro, ouro e itens pessoais dos passageiros e da carga das carruagens. No entanto, sua boa sorte eventualmente acabou. Um xerife do condado de Pima, chamado Charles Ashibel, foi informado de um cavalo que havia sido usado por Brazen Bill e o rastreou até um cúmplice chamado David Millett. Millett concordou em ajudar o xerife e seu grupo de 5 homens a capturar Bill e levá-lo à justiça. Um conflito ocorreu ao sul de Tucson em 22 de agosto de 1878 entre Bill e o xerife. Apesar de estar pesadamente armado, Bill estava em desvantagem numérica. Ele foi baleado e morto naquele dia. Com Bill foram encontrados 2 cinturões de cartuchos, um rifle, ouro roubado e joias, além de sua máscara infame. Após sua prisão, oficiais colocaram a máscara em seu corpo para que a fotografia assombrosa fosse tirada, e em seguida removeram a máscara e o fotografaram novamente. Big Nose George. Mesmo no contexto do Velho Oeste, a história de Big Nose George é particularmente horrível. Após sua morte, uma parte de seu crânio foi transformada em um cinzeiro e sua pele foi usada para fazer um par de sapatos. George era um ladrão de gado e assaltante de estradas no meio e final do século XIX. Ele nasceu na França, mas passou a maior parte de seu tempo no oeste americano. Após um roubo fracassado de um trem em 1878, a gangue de George assassinou 2 oficiais locais, o que resultou em uma recompensa substancial por suas cabeças, inicialmente de $10.000, que acabou sendo dobrada. A gangue realizou uma série de assaltos, acumulando uma quantidade significativa de dinheiro. Um roubo particularmente audacioso à luz do dia viu a gangue usar máscaras e emboscar um grande comboio de veículos militares oficiais enquanto passavam por um desfiladeiro. De acordo com várias fontes, eles surpreenderam o comboio, capturaram os soldados e fugiram com $3.000 e $14.000. Em 1880, George e seu companheiro Dutch Charlie se gabaram bêbados de terem matado 2 agentes da lei em Wyoming, o que chamou a atenção dos moradores locais, que sabiam que havia uma recompensa por suas cabeças. 2 delegados locais prenderam a dupla, e George foi enviado de volta a Wyoming para enfrentar julgamento. Ele foi condenado à forca em abril de 1881.
George tentou fugir da prisão, quebrando suas correntes e atacando um carcereiro, mas a esposa do carcereiro empunhava uma pistola e obrigou George a retornar à cela. Provocada por isso, uma multidão arrastou George para fora da cela e o linchou publicamente. Seu cérebro foi estudado em busca de pistas sobre sua criminalidade, com o topo de seu crânio sendo cerrado e a tampa sendo dada a uma estagiária de 16 anos, que se diz ter sido a primeira a usá-la como cinzeiro. A pele foi enviada para um local de processamento do couro cru, onde foi transformada em uma bolsa médica e um par de sapatos para o médico que examinou o corpo de George. Em 1950, trabalhadores da construção civil descobriram um barril de uísque contendo os ossos de um homem cuja tampa do crânio havia sido cerrada. A tampa foi encontrada e combinada com o resto do crânio, encaixando-se perfeitamente. Esse era o corpo de Big Nose George. A macabra lembrança está em exibição em um museu de Omaha até hoje. Dançarinos do espírito Apache. Algumas das fotografias mais raras do Velho Oeste retratam culturas e rituais Apache, muitos dos quais raramente eram vistos pelos olhos ocidentais. Entre os muitos detalhes revelados por algumas dessas fotografias dos dançarinos cerimoniais usadas pelo povo Apache para invocar chuvas, coroar novos líderes e marcar ritos de passagem importantes, está a dança do espírito, também conhecida como dança dos fantasmas. Nessa dança, os dançarinos incorporam 5 divindades diferentes, uma das quais é uma figura parecida com um palhaço. Os 5 deuses têm papéis específicos a desempenhar na dança, manifestando seus poderes enquanto usam trajes com máscaras de pele de veado e colares pintados. Os dançarinos também carregam bastões pintados que representam raios, tocando tambores enquanto circulam uma clareira com árvores no centro e seus colegas apaches dispostos em círculo ao redor da borda. Através de gestos que se acredita simbolizarem a expulsão do mal, disse que a dança do espírito expulsa espíritos perigosos de todos os presentes, protegendo a comunidade de doenças e inimigos. A dança também é usada às vezes para marcar a passagem de uma mulher para a idade adulta. Ela se envolve com a dança, seguindo a figura divina parecida com um palhaço, antes que seu rosto seja pintado com pólen. A etapa seguinte da dança, em estado de transe, envolve todos os participantes, com homens e mulheres se separando e se reunindo novamente ao longo de mais de 12 músicas diferentes. As figuras divinas então circulam o fogo, passando seus raios simbólicos pelas chamas para se purificarem do mal. O fim do Velho Oeste viu muitos costumes, como a dança do espírito, desaparecerem na história. No entanto, a dança ainda é realizada, e com a ajuda de fotografias antigas de dançarinos do espírito, tiradas por visitantes ao povo Apache no Velho Oeste, a autenticidade dessa tradição pode ser confirmada. Qual dessas fotografias históricas impressionantes você considera a mais assombrosa? Obrigado por assistir ao Destino Oculto. Curta e inscreva-se para continuar explorando os maiores mistérios deste mundo.